Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 62. Uma pedra de 5,00 kg é deslocada em contato com o teto horizontal de uma caverna, figura 6,48. Se o coeficiente de atrito cinético é 0,65, e a força aplicada à pedra faz um ângulo θ igual a 70 graus para cima, com a horizontal, qual deve ser o módulo para que a pedra se mova com velocidade constante? Além da força mencionada no problema, existem mais três forças atuando sobre a pedra. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como a pedra pressiona o teto, de acordo com a terceira lei de Newton, o teto exerce a força de reação normal, que neste caso é vertical para baixo. Também age sobre ela a força de atrito cinético entre a pedra e o teto, horizontal para a esquerda, se opondo ao movimento. Estamos considerando que a pedra é arrastada para a direita. Se calcularmos o seno do ângulo θ, usando as medidas dos lados do triângulo retângulo formado pela força F e suas componentes, teremos o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o Fy, o módulo de Fy, sobre a hipotenusa F. Então, Fy vai ser F vezes seno de θ. Se calcularmos o cosseno do ângulo, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa F. Então, Fx vai ser F vezes cosseno de θ. Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. Como a pedra não se move na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fy menos P menos Fn tem que ser igual a zero. O Fy é F vezes seno de θ, menos mg, que é o peso, menos Fn, é igual a zero. Se passarmos o Fn para o outro lado, vai ficar positivo. E podemos dizer que o Fn vai ser F vezes seno de θ menos mg. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo dessa força normal. Fc é igual a mc, o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal. Então, mc vezes F seno de θ menos mc vezes mg. Como queremos que a pedra deslize com velocidade constante, podemos também aplicar a primeira lei de Newton na direção horizontal e a soma das forças nessa direção deve ser nula. Existem duas situações para as quais a força resultante dá zero: ou quando o corpo está parado, ou se movendo com velocidade constante. Então, Fx menos Fc tem que ser igual a zero. O Fx é F vezes cosseno de θ menos o Fc, que é mc vezes F vezes seno de θ, menos mc vezes m vezes g, é igual a zero. O sinal negativo troca o sinal de tudo. Então, F vezes cosseno de θ menos mc vezes F vezes seno de θ mais mc vezes m vezes g é igual a zero. Nós temos dois termos aí com F, então podemos colocar o F em evidência. Então, fica F vezes cosseno de θ menos mc vezes seno de θ. E passando o outro termo para o outro lado, fica menos mc vezes m vezes g. Então, o F vai ser menos mc vezes m vezes g, dividido por cosseno de θ menos mc vezes seno de θ. Substituindo pelos valores das medidas, fica menos 0,65, que é o coeficiente de atrito, vezes a massa, 5,00, vezes o g, que é 9,8. Dividido pelo cosseno de 70 graus, que é o ângulo, menos 0,65, que é o mc, vezes o seno de 70 graus. Fazendo a multiplicação no numerador, dá menos 31,85. O cosseno de 70 graus é 0,3420, menos, e 0,65 vezes seno de 70 graus dá 0,6108. Somando
os termos do denominador, fica menos 31,85 dividido por menos 0,2688. Divisão de números negativos é positivo. E 31,85 dividido por 0,2688 dá 118,5 newtons. Das medidas utilizadas, a menos precisa tem dois algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna: o F vai ser 1,2 vezes 10 elevado a 2 newtons. O valor arredondado, 120 newtons, escrito com dois algarismos significativos, utilizando a notação científica.